maio de 1972, o plantão noturno da Delegacia de Polícia Civil de Jundiaí, no interior de São Paulo, transcorria em absoluto silêncio. As estradas de terra batida que cortavam a zona rural da cidade estavam cobertas por uma neblina densa e fria. No rádio comunicador da corporação, ouvia-se apenas o estalo metálico da frequência vazia. O clima na delegacia era de rotina. Porém, exatamente às 2h10 da madrugada, o telefone fixo do plantão começou a tocar de forma insistente. Do outro lado da linha, a voz de um homem adulto soava embargada. Ele respirava com dificuldade. Não relatava um roubo de gado. Não falava sobre um acidente na estrada. Ele exigia, em tom de pânico absoluto, que viaturas armadas fossem enviadas imediatamente para sua propriedade. A fazenda Santa Isabel estava sob um ataque violento e ininterrupto. Quando as viaturas da polícia cruzaram os portões de madeira da propriedade, os oficiais esperavam encontrar uma quadrilha de invasores armados. Os agentes sacaram as armas do coldre, cercaram a estrutura do casarão, isolaram o perímetro no escuro da mata e trancaram todas as saídas de emergência. Mas o inimigo que aterrorizava aquela família não estava do lado de fora. Diante de delegados e peritos do Estado, pedras quentes de riacho materializavam-se no ar e caíam do teto de madeira totalmente fechado. Móveis maciços de madeira arrastavam-se sojinhos pelo chão, deixando sulcos profundos no assoalho. Pancadas secas ecoavam por dentro das paredes de tijolo maciço. Tudo isso registrado em inquérito oficial e relatórios de perícia que a ciência brasileira jamais conseguiu explicar. Se você busca relatos reais, arquivos documentados e mistérios mantidos sob a névoa do tempo, inscreva-se agora no Arquivos Sombrios. Ative as notificações, apague as luzes e prepare o seu fone de ouvido. O arquivo de hoje vai fazer você questionar o que realmente existe no escuro da sua casa. Para compreender a dimensão do terror que se instalou na fazenda Santa Isabel, é necessário entender o isolamento do interior do estado de São Paulo no início da década de 70. Jundiaí já era um centro urbano em expansão comercial. Porém, as suas zonas rurais eram vastas, acidentadas e isoladas da civilização. Não havia iluminação pública nas estradas vicinais. As propriedades rurais não contavam com rede elétrica estável. A comunicação dependia exclusivamente de linhas telefônicas de manivela, conhecidas por falhar durante tempestades ou ventanias. Se um perigo real surgisse no meio da noite, o socorro médico ou policial levaria mais de 1 hora para percorrer os caminhos de terra batida. A fazenda Santa Isabel ficava situada no fundo de um vale profundo. A propriedade era cercada por morros íngremes e por trechos preservados da Mata Atlântica. A casa principal era uma construção antiga e imponente. As paredes eram feitas de tijolos maciços de olaria. O teto era alto, estruturado com vigas pesadas de peroba rosa e coberto por telhas de barro fundido. O chão era revestido por tábuas largas de assoalho maciço. Era uma verdadeira fortaleza rústica, projetada no século XIX para resistir a décadas de tempestades e erosão. A família que habitava o casarão seguia o ritmo tradicional do campo. O patriarca, um homem calmo e respeitado na comunidade, dedicava-se ao cultivo da terra e à criação de gado. Sua esposa cuidava da casa e da criação dos filhos mais novos. Todos acordavam antes do amanhecer e encerravam as atividades ao pôr do sol. Quando a noite caía na zona rural, as portas de madeira maciça eram trancadas com trincos de ferro. O silêncio do vale era absoluto, quebrado apenas pelo som dos grilos, pelo coachar dos sapos e pelo vento que uivava nas copas das árvores. Porém, no início do mês de maio de 1972, essa rotina pacata começou a ruir de forma sutil e inquietante. A primeira alteração no ambiente não veio da estrutura da casa, mas sim dos animais da propriedade. Na primeira semana de maio, os cães de guarda da fazenda mudaram de comportamento radicalmente. Os animais, costumeiramente valentes e habituados a espantar cobras e pequenos predadores, passaram a se recusar a sair debaixo da varanda após o pôr do sol. Eles uivavam em direção a pontos vazios do pátio. Encaravam o matagal escuro com o pelo da espinha totalmente eriçado, rosnando baixo para algo que os olhos humanos não conseguiam enxergar. No celeiro principal, a agitação era ainda mais grave.
Os cavalos de lida amanheciam suados, inquietos e com os cascos machucados de tanto bater contra as divisórias de madeira. O patriarca da família inicialmente supôs que um felino de grande porte, como uma sussuarana, estivesse rondando o perímetro. Ele pegou sua lanterna de caça, municiou a espingarda calibre 12 e passou a fazer rondas noturnas ao redor do perímetro. A caminhada no escuro era claustrofóbica. O feixe de luz da lanterna cortava a neblina densa, mas nunca revelava rastros. Não havia pegadas na lama. Não havia cercas cortadas. Não havia rastros de predadores na vegetação. O perigo que rondava a fazenda Santa Isabel não vinha da mata. Ele já estava dentro da casa. A noite que marcou o início do pesadelo da família ocorreu em uma terça-feira fria. O relógio da sala de estar marcava pouco mais de 8 horas da noite. A família estava reunida ao redor do fogão a lenha na cozinha. O rádio a pilha tocava uma música sertaneja antiga em volume baixo. As crianças faziam os deveres escolares sobre a mesa de madeira. De repente, sem qualquer aviso meteorológico, a temperatura dentro do cômodo despencou de forma drástica. O ar da cozinha tornou-se denso e gelado em questão de segundos. A respiração das crianças começou a condensar no ar na forma de uma névoa branca. O patriarca levantou-se da cadeira para verificar se alguma janela havia se aberto com o vento. Mas antes que ele pudesse dar o primeiro passo, um impacto monumental ressoou da parede externa da cozinha. Um estrondo seco, metálico e violento. Algo extremamente pesado havia atingido a alvenaria do casarão com a força de uma marretada. Segundos depois, outro impacto ocorreu no telhado. E em seguida, uma sequência ininterrupta de golpes começou a martelar a estrutura da casa. O som era aterrorizante. Dezenas de pedras, de tamanhos e pesos variados, começaram a despencar sobre o telhado de barro e contra as portas de madeira. O ruído dos impactos estilhaçava o silêncio da noite. As telhas de barro vibravam com a força dos golpes. Assustado e acreditando tratar-se de um ataque promovido por vândalos ou invasores de terras, o pai pegou a espingarda, abriu a porta dos fundos e disparou um tiro de advertência para o alto, no meio da escuridão. Ele gritou para a mata, ordenando que os agressores mostrassem a cara. A única resposta que veio do escuro foi mais uma rajada violenta de pedras arremessadas contra as paredes da casa. Percebendo a gravidade do ataque, o patriarca puxou a família para dentro e trancou a porta de madeira com um ferrolho de ferro. Eles apagaram todas as luzes de querosene da casa. Ficar no escuro era uma medida desesperada de segurança para evitar que os supostos atiradores vissem os moradores através dos vidros das janelas. Mães e filhos rastejaram pelo chão de assoalho até o corredor central, cobrindo as cabeças com travesseiros e cobertores. O bombardeio externo durou quase 30 minutos ininterruptos. O som de pedras batendo no tijolo, cortando as folhas das árvores e rolando pela inclinação do telhado parecia um cerco militar. Quando o silêncio finalmente retornou ao Vale de Jundiaí, o patriarca acendeu um lampião a querosene e reuniu coragem para avaliar os estragos provocados no imóvel. O que ele encontrou ao abrir o lampião desafiou qualquer explicação lógica. A parede externa da casa estava coberta por marcas de terra seca, mas nenhuma telha de barro do telhado estava quebrada. Nenhum vidro de janela havia se despedaçado. O absurdo da situação só se revelou por completo quando o feixe de luz do lampião iluminou o chão da sala de estar e do corredor interno. Espalhadas pelo tapete e pelo assoalho de madeira, havia mais de 20 pedras de riacho. Eram rochas arredondadas, escuras, pesando entre 500 gramas e 2 quilos cada. Elas não haviam entrado pelas janelas, pois os vidros continuavam intactos e trancados por dentro. Elas não caíram pelo teto, pois o forro de madeira nobre continuava perfeitamente selado, sem frestas ou buracos. As pedras simplesmente haviam surgido no espaço vazio do ar. O patriarca abaixou-se para recolher uma das pedras do chão. No instante em que seus dedos tocaram a superfície da rocha, ele recolheu a mão em um tranco. A pedra de riacho estava quente ao toque. Não era um calor normal de exposição ao sol. Era um calor profundo, térmico, como se a rocha tivesse sido retirada do fundo de uma fogueira instantes antes de materializar-se no meio da sala. Nas 48 horas seguintes ao primeiro ataque,
A vida da família na fazenda Santa Isabel transformou-se em um pesadelo psicológico sem pausa. A inteligência invisível que parecia controlar os fenômenos na propriedade não restringiu suas ações à escuridão da madrugada. As manifestações passaram a ocorrer em plena luz do dia, na presença de testemunhas e sob a luz do sol. Na manhã de quinta-feira, enquanto a mãe preparava a refeição da família, a rotina da cozinha foi interrompida por uma atividade sobrenatural assustadora. Utensílios de metal e louças pesadas começaram a mover-se sobre o balcão de pedra sem a intervenção de qualquer mão humana. Uma faca de corte pesada, usada no preparo de carnes, deslizou lentamente pela bancada de madeira. Em seguida, a lâmina ergueu-se no ar a cerca de 30 centímetros de altura. Ela flutuou em linha reta pelo espaço da cozinha por cerca de 2 metros e cravou-se com força no chão de assoalho, a poucos centímetros dos pés de uma das crianças. O pavor tomou conta do cômodo. A mãe agarrou os filhos e correu em direção à varanda externa, enquanto copos de vidro dentro do armário trancado estilhaçavam-se espontaneamente. À medida que as horas passavam, a violência dos fenômenos físicos aumentava de escala. As pancadas nas paredes ganharam um ritmo cadenciado e ensurdecedor. Não eram estalos causados pela dilatação do tijolo ou pela umidade do solo. Era o som claro e distinto de punhos pesados ou marretas invisíveis golpeando a estrutura de alvenaria pelo lado de dentro das paredes divisórias. A força das pancadas era tão brutal que a estrutura do casarão inteiro tremia. Quadros religiosos pendurados em pregos de aço caíam e se despedaçavam no chão. O pó branco do reboco soltava-se das vigas do teto, criando uma névoa fina no ar dos cômodos. Desesperados, os moradores tentaram buscar proteção espiritual. O patriarca acendeu velas, espalhou crucifixos pelos cômodos e aspergiu água benta nas portas e janelas enquanto recitava orações em voz alta. A resposta da força invisível foi ainda mais agressiva. No instante em que as orações eram proferidas no centro da sala, um baú de carvalho maciço, utilizado para guardar cobertores pesados e pesando mais de 100 quilos, deslocou-se sozinho do canto do quarto principal. O móvel arrastou-se pelo chão de madeira sem que ninguém estivesse encostado nele. O atrito das pernas de carvalho contra as tábuas do assoalho gerou um som agudo, raspado e ensurdecedor que ecoou por toda a casa. O baú só parou quando atingiu o batente da porta, bloqueando a única saída do cômodo. A família estava encurralada. O sono havia desaparecido por completo. A exaustão física e emocional drenou as forças dos adultos e mergulhou as crianças em um estado de choque contínuo. Eles perceberam que trancar as portas e reforçar as janelas de nada adiantava contra uma presença que desafiava as leis da matéria. Sem qualquer alternativa racional e temendo que um dos filhos fosse atingido fatalmente por uma pedra ou móvel em queda, o patriarca caminhou até o telefone de parede na sala principal. Com as mãos trêmulas e o suor frio escorrendo pelo rosto, ele discou para o número da Delegacia de Polícia Civil de Jundiaí. Ele não pediu uma investigação de rotina. Ele exigiu que a polícia enviasse homens armados imediatamente. O que a polícia encontrou ao chegar naquela fazenda isolada mudaria para sempre a história dos arquivos criminais do estado de São Paulo. Quando os 2 carros pretos da Polícia Civil de Jundiaí venceram o trecho final da estrada de terra e despontaram no pátio da fazenda Santa Isabel, os faróis altos cortaram a neblina densa da madrugada. A atitude dos oficiais ao descerem dos veículos era de absoluto ceticismo. A equipe era chefiada por um delegado experiente, acompanhado por 3 investigadores e um perito criminal habituado a lidar com cenas de crimes violentos, roubos de carga e disputas de terras sanguinárias no interior do estado. Na mentalidade tática daquela equipe, não existiam fenômenos sobrenaturais. Existiam criminosos de carne e osso tentando coagir uma família rural a abandonar sua propriedade. A abordagem inicial seguiu o protocolo militar de varredura e cerco. O delegado ordenou que 2 investigadores armados com metralhadoras e lanternas pesadas fizessem a varredura do terreno externo. Eles caminharam em silêncio pela vegetação rasteira, inspecionaram os arredores do celeiro, checaram as cercas de arame e mapearam todo o perímetro ao redor das paredes de alvenaria. Enquanto isso, o perito examinava o solo úmido sob as janelas. Não havia pegadas de botas. Não havia marcas de pneus de veículos. Não havia vestígios de escadas apoiadas no reboco.
O terreno estava completamente limpo e isolado. Convencido de que o perímetro externo estava sob controle e de que a propriedade estava totalmente cercada por homens armados, o delegado decidiu entrar no casarão para tomar o depoimento do patriarca e acalmar a família. Ao cruzar a porta principal, os policiais encontraram os moradores encolhidos no centro da sala de estar. O pavor no rosto dos adultos e o choro contido das crianças eram genuínos. O delegado puxou uma cadeira de madeira pesada, sentou-se à mesa de jantar, abriu seu bloco de notas oficial e ajeitou o revólver calibre 38 no coldre de couro. Ele pediu que o pai da família começasse a relatar os nomes dos suspeitos ou vizinhos com quem possuía divergências de divisas. O policial encostou a caneta no papel para iniciar o registro formal do inquérito. Ele nunca conseguiu concluir a primeira frase daquele relatório. Em questão de segundos, a temperatura do ar dentro da sala de estar despencou. O silêncio tenso da casa foi cortado por um zumbido grave que fez os copos sobre a mesa vibrarem. E então, diante dos olhos abertos e treinados da equipe de investigadores da Polícia Civil, o impossível aconteceu no espaço vazio do cômodo. Uma pedra arredondada de riacho, do tamanho de um punho fechado, materializou-se a cerca de 20 centímetros abaixo do teto de madeira. Ela despencou em queda livre e atingiu com uma força brutal o centro da mesa onde o delegado escrevia. O impacto foi tão violento que a madeira da mesa rachou ao meio, espalhando os papéis do inquérito pelo chão e fazendo a caneta voar longe. O instinto do delegado foi imediato. Ele deu um salto para trás, sacou o revólver do coldre e apontou a arma em direção ao teto. Os outros 3 investigadores invadiram a sala com as armas em punho, gritando para que o suposto invasor se rendesse. Mas não havia ninguém acima deles. O forro de madeira nobre do teto estava perfeitamente selado. Não havia alçapões, não havia sótão acessível, não havia buracos ou frestas nas telhas de barro. Antes que a equipe pudesse processar a falha brutal das leis da gravidade e da matéria, um estrondo seco e ensurdecedor ressoou no corredor principal. Um guarda-roupa maciço de madeira escura, com mais de 2 metros de altura e pesando mais de 150 quilos, inclinou-se para frente e tombou ruidosamente contra o piso de assoalho. O impacto fez a estrutura da casa tremer. Nenhum dos policiais ou moradores estava a menos de 3 metros daquele móvel quando ele foi derrubado. Os investigadores recuaram em direção à porta de saída. A lógica policial para a qual haviam sido treinados durante anos não funcionava dentro daquele ambiente. O perito criminal baixou-se, pegou a pedra que havia quebrado a mesa e registrou que a rocha apresentava um calor térmico fora do comum e nenhuma marca de poeira ou atrito em sua superfície. Naquela mesma madrugada, a equipe da Polícia Civil confeccionou um relatório oficial sem precedentes na história do estado de São Paulo. Ficou registrado em ata, sob assinaturas de autoridades públicas, que os fenômenos físicos e o arremesso de objetos na fazenda Santa Isabel ocorriam sem a intervenção ou presença de qualquer força humana visível no local. Nas semanas que se seguiram ao relatório estarrecedor confeccionado pela Polícia Civil, a notícia sobre o mistério da fazenda Santa Isabel vazou para as redações dos maiores jornais do país. A pacata estrada de terra na zona rural de Jundiaí transformou-se no destino de dezenas de repórteres, fotógrafos, equipes de rádio e pesquisadores independentes. O caso atraiu a atenção do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, o IBPP, chefiado por cientistas e acadêmicos dedicados a estudar anomalias físicas e casos severos de poltergeist no Brasil. Uma comissão de especialistas deslocou-se para a fazenda equipada com termômetros industriais, medidores de campo magnético, câmeras fotográficas de alta velocidade e gravadores de áudio em fita magnética. Os cientistas queriam isolar a casa e submeter o ambiente a testes rigorosos de laboratório para tentar desmascarar o que acreditavam ser uma fraude sofisticada organizada pela família ou por terceiros. A equipe instalou sensores de pressão no chão de madeira e selou as portas e janelas com fitas adesivas carimbadas. Se alguém tentasse abrir uma porta ou arremessar algo pelas janelas, o selo de papel se rasgaria instantaneamente, comprovando a interferência humana. Durante 3 dias e 3 noites, os pesquisadores permaneceram no interior do casarão ao lado dos moradores e dos policiais que ainda patrulhavam o local. O que os gravadores e sensores capturaram desafiou o meio acadêmico da época. Os medidores de temperatura registraram quedas bruscas de até 10 graus Celsius em intervalos inferiores a 5 segundos,
concentradas exclusivamente nos cômodos onde os objetos eram arremessados. Os gravadores de fita magnética captaram frequências sonoras extremamente baixas, batidas ritmadas registradas do lado de dentro das paredes de tijolo maciço que imitavam o ritmo cardíaco humano. Em uma das tardes de teste, enquanto um dos pesquisadores posicionava uma câmera fotográfica sobre um tripé na sala principal, uma pedra quentíssima materializou-se no ar e caiu diretamente sobre a lente do equipamento, destruindo o elemento óptico de vidro. O selo de papel na porta do cômodo continuava intacto. Nenhuma janela havia sido violada. Análises laboratoriais feitas posteriormente com as pedras recolhidas na fazenda revelaram dados ainda mais intrigantes. As rochas eram compostas por basalto e granito típico do leito do rio que corria no fundo do vale, a mais de 500 metros de distância da casa. No entanto, a superfície das pedras recolhidas dentro do casarão não apresentava traços de umidade recente do rio, mas sim uma alteração molecular térmica na camada externa, como se tivessem sido submetidas a uma carga violenta de energia eletromagnética antes de surgirem no ar. A comunidade científica dividiu-se. Enquanto alguns físicos defendiam a tese imprevisível de piezotremores, vibrações subterrâneas raras causadas pela acomodação de falhas geológicas no solo de Jundiaí que gerariam cargas piezoelétricas no ar, os parapsicólogos sustentavam a tese de telecinesia espontânea recorrente. Segundo essa teoria, o estresse acumulado e o pavor contínuo dos moradores funcionavam como um catalisador psíquico inconsciente, capaz de converter energia mental em força física bruta e manipular a matéria ao redor. Porém, nenhuma teoria matemática, física ou psicológica conseguia responder à questão central que aterrorizava a família: por que as pedras surgiam pegando fogo no ar e por que a presença parecia agir de forma consciente e agressiva contra quem tentava enfrentá-la. À medida que os dias avançavam e o mês de maio se aproximava do fim, a atenção da imprensa e dos pesquisadores começou a diminuir. Mas a tortura diária vivida pela família na fazenda Santa Isabel não dava sinais de trégua. A casa, que durante décadas fora o símbolo do trabalho árduo e da conquista daquela família no campo, transformará-se em um ambiente de paranoia e exaustão extrema. Os adultos não conseguiam dormir mais do que poucas horas por semana. A saúde mental das crianças deteriorou-se drasticamente. Qualquer estalo na madeira ou barulho do vento nas árvores provocava crises de choro e pânico contido. Os moradores perceberam que a presença das autoridades, das orações e das câmeras da imprensa de nada servia para restaurar a paz do imóvel. A casa não era mais deles. Ela pertencia a algo que eles não podiam ver, não podiam combater e não podiam compreender. Em uma manhã fria do final de maio de 1972, o patriarca tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Ele olhou para a esposa e para os filhos exaustos e ordenou que todos arrumassem apenas as roupas do corpo em algumas malas de mão. Eles não esperaram a venda da propriedade. Não esperaram a colheita do campo. Não esperaram a chegada de caminhões de mudança. A família abandonou a fazenda Santa Isabel para trás. Deixaram móveis centenários de madeira maciça, ferramentas de trabalho, utensílios de cozinha, roupas nos armários e criações de animais no pasto. Trancaram o portão principal pela última vez, subiram na caçamba de uma caminhonete emprestada por vizinhos e partiram sem olhar para trás, buscando abrigo na casa de parentes distantes em outra cidade. A notícia do abandono definitivo da propriedade espalhou-se rapidamente pela zona rural de Jundiaí. A fazenda passou a ser vista pelos moradores locais como um solo maldito e intocável. Ninguém aceitava trabalhar naquelas terras. Ninguém se dispunha a cuidar do casarão vazio. Com o passar dos anos e das décadas, a vegetação densa da Mata Atlântica começou a avançar sobre o terreno. O mato alto cobriu os caminhos de acesso e a estrada de terra batida. Sem manutenção, o telhado do casarão começou a ceder sob o peso das tempestades e da umidade. As portas apodreceram nos batentes. As janelas de madeira desintegraram-se sob a ação do tempo. Porém, o pavor associado à fazenda Santa Isabel recusou-se a desaparecer na poeira da história. Pessoas que se aventuraram pelas proximidades das ruínas nas décadas de 80 e 90, como caçadores, trilheiros e curiosos atraídos pelos velhos jornais da época, relatam que a atmosfera no vale permaneceu pesada e sufocante. Relatos registrados por moradores de fazendas vizinhas afirmam que, em noites frias de maio, quando a neblina baixa cobre o fundo do vale de Jundiaí,
Ainda é possível ouvir o som distante e seco de pedras sendo arremessadas contra o chão de madeira podre e pancadas abafadas ressoando do meio das ruínas do antigo casarão. O caso da Fazenda Santa Isabel permanece como um dos arquivos mais perturbadores, fascinantes e indiscutíveis da história pericial e parapsicológica do Brasil. Não se trata de uma lenda urbana contada ao redor de uma fogueira no interior. Trata-se de uma ocorrência real, investigada no local por oficiais da Polícia Civil do Estado de São Paulo, testemunhada por jornalistas renomados, analisada por cientistas e catalogada em inquérito oficial que permanece sem solução até os dias de hoje. A pergunta que fica no ar mais de meio século após aqueles eventos continua a desafiar a nossa razão. Seria o fenômeno de Jundiaí a manifestação imprevisível de uma força física desconhecida da natureza, ou a prova assustadora de que certas presenças e energias reais podem invadir a nossa realidade, tomar conta de uma casa e transformar a vida de uma família em um pesadelo absoluto? Se este relato fez você encarar os estalos do teto e das paredes da sua casa com mais atenção hoje à noite, deixe o seu gostei. Inscreva-se no Arquivos Sombrios e ative o sininho de notificações para não perder os próximos casos documentados da nossa história. Comente aqui embaixo qual é a sua teoria sobre o que os policiais e cientistas presenciaram naquela sala. Eu leio todos os comentários. Este foi mais um caso do Arquivos Sombrios. Mantenha as luzes acesas. Porque no escuro, você nunca está sozinho. Tenha uma noite pacífica. Se conseguir.